Área do conhecimento, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Tema integrador, Mediação de conflitos. Projeto 4, Estatuto da Juventude, por que precisamos conhecer? Competências gerais da BNCC 7, 8, 9 e 10. Habilidades relacionadas às seguintes competências específicas: 4, 5 e 6 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Olá, tudo bem? O projeto integrador de hoje aborda o Estatuto da Juventude. Os estudantes vão investigar, analisar, refletir e divulgar suas conclusões sobre esse documento. Eles também discutirão desafios contemporâneos que a análise do Estatuto deve suscitar, articulando temas transversais relacionados à economia, às políticas públicas e ao exercício da cidadania. Para isso, o projeto envolve 4 competências gerais importantes para a mediação de conflitos, que dizem respeito ao exercício da empatia e ao diálogo como estratégias de cooperação na promoção dos direitos humanos, bem como a ação de forma individual e coletiva, com base na ética e na democracia. Além disso, o projeto trabalha com competências específicas, como o combate das injustiças a partir dos princípios democráticos e da participação no debate público como forma de exercício da cidadania. Dos componentes curriculares da área, História comparece, por exemplo, na linha do tempo sobre juventude e seus direitos. Sociologia e Geografia se articulam na discussão sobre os desafios da juventude no Brasil contemporâneo, dialogando com a 7ª competência geral da BNCC, que trata da argumentação como base em fatos, dados e informações confiáveis. Como objetivo do projeto, espera-se que os estudantes analisem características da sociedade brasileira, obtendo elementos que possibilitem a proposição de medidas para valorizar o jovem enquanto sujeito de direitos. O uso do Estatuto da Juventude como meio para atingir tais objetivos se justifica por ser um instrumento da legislação, ainda pouco conhecido, que garante 11 direitos básicos para a população jovem. Ao longo das 3 etapas do projeto, é importante incentivar os estudantes a trazer suas próprias experiências para o debate. Na primeira, eles compartilharão conhecimentos prévios sobre o Estatuto da Juventude. Essa conversa dará origem a um painel de saberes e dúvidas que servirá de roteiro para uma investigação mais profunda. Nesse momento, é interessante que os estudantes vejam o programa indicado sobre o Estatuto e produzam uma sinopse que complemente a discussão. Depois da produção dessa sinopse, eles vão elaborar um mapa mental sobre o que é ser jovem. É uma atividade que promove o autoconhecimento e a percepção da diversidade de experiências sobre o assunto. Para as próximas etapas, os estudantes devem se dividir em 11 grupos de pesquisa. O trabalho em grupo favorece a aprendizagem de forma colaborativa e incentiva a troca de ideias, contribuindo para o desenvolvimento da metodologia de projetos. A segunda etapa traz uma linha do tempo sobre políticas públicas brasileiras em relação ao jovem, atividade que incentiva a elaboração de um glossário e de um texto sobre a seguinte questão: crianças e jovens sempre tiveram direitos garantidos no Brasil? Em seguida, os estudantes vão analisar materiais que tratam da relação dos jovens com temas relacionados ao estudo, trabalho e lazer. Um dos destaques dessa etapa é a história do jovem indígena Verá Jeguaca Mirim, que luta por meio de ações e da música pela preservação de terras indígenas por seus direitos e sua cultura. Nesse momento é importante promover o contato dos estudantes com uma de suas composições, a fim de despertar a atenção para o protagonismo social e cultural dos indígenas. Depois, os estudantes vão realizar um seminário sobre os 11 direitos contemplados no Estatuto, articulando-os com a experiência cotidiana. A apresentação deve levar em conta aquilo que cada grupo julga importante sobre o direito estudado e deve ser construída de forma a incentivar a participação dos demais. Portanto, oriente os grupos a unir a análise do Estatuto com a problematização das questões sociais que o envolvem. Por que ele é importante? Ele está de fato presente na vida dos jovens brasileiros? De que forma? Como os diversos segmentos da sociedade tratam essa questão? A
Após a apresentação, os conhecimentos reunidos ao longo do projeto subsidiarão uma roda de conversa, considerando ideias, informações e opiniões dos estudantes sobre suas experiências. Para que a atividade se desenvolva de forma organizada e participativa, relembre a turma de que todos terão tempo para se expressar. Além disso, organize a roda de forma que ela seja coordenada por um mediador, que pode ser você, e mais 2 pessoas que ficarão responsáveis por anotar os principais pontos do debate. Durante a conversa, retome a questão inicial, Estatuto da Juventude. Por que precisamos conhecer? Para que os estudantes percebam quais foram os conhecimentos levantados no decorrer do projeto. Utilize a ilustração disponível no livro do estudante para estimular a participação dos estudantes. Peça a eles que reflitam sobre nossos direitos. Eles são respeitados nos lugares que frequentamos? A ilustração serve de inspiração para a elaboração de um desenho sobre como o jovem deve agir para se tornar um sujeito de direitos. É interessante propor o compartilhamento das ilustrações para que os estudantes conversem sobre sensações e sentimentos vivenciados ao longo do projeto. Há 2 propostas de avaliação. Na primeira, a atitudinal, os estudantes poderão refletir sobre as atitudes que tornam a pesquisa, o seminário e a roda de conversa significativas para seu processo de aprendizagem. Assim, o respeito às ideias e o exercício da argumentação devem ser valorizados. A segunda proposta avalia as atividades desenvolvidas, ajudando os estudantes a compreender os itens que constroem o trabalho e de que forma eles subsidiaram o produto final. Você pode adaptar essas avaliações, dando espaço para a autoavaliação dos estudantes. Além disso, não custa lembrar que nas orientações para o professor em seu livro, haverá outras informações que apoiarão a aplicação deste projeto. Muito obrigado e até mais!